A gente vai esperar, eles vão recolher, a gente espera calminho. Enquanto isso, você vai abrindo aí no sua palavra de vida. A mensagem está aqui, o Deus do relevo. Vamos entender sobre Deus, entender sobre os relevos. Texto central, primeiro livro de Reis 20, é apenas um versículo. Você acredita que Deus age em todos os lugares? Eu acho que não, né? Eu vou repetir de novo. Você acredita que Deus age em todos os lugares? Amém. Amém. Deus age em todos os lugares. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 23. Eu vou esperar os irmãos que estão levando lá o mantimento para que eles possam participar também. A gente vai ler um versículo, vai falar depois sobre essa passagem. Depois a gente vai falar um pouco sobre alguns relevos, entender o que é o relevo, entender quem é o Deus do relevo. É muito importante que você compreenda. Eu vou pedir para que, como sempre eu peço, né, para que não haja muita movimentação, para que não haja muita distração, coloque o telefone aí no vibracal se puder. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 23. Está aqui. Diz assim: enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses da montanha. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. De novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Pai, em nome de Jesus, eis o momento da mensagem, da tua palavra, que tu possas encontrar no coração do meu irmão, da minha irmã, Pai, um terreno, Senhor, fértil, Senhor, para que essa semente que será jogada agora, Pai, nesse momento, Pai, possa, Senhor, encontrar esse terreno e possa, Senhor, abrir essa semente, Senhor, a fim de que possa nascer ali, Senhor, uma árvore do conhecimento, para que possa frutificar, Senhor, os frutos do Teu Espírito na vida do meu irmão, Pai. Que essa palavra seja uma palavra, Senhor, de edificação, Pai, seja uma palavra de conhecimento para a vida do meu irmão, que ele possa compreender mais e mais de Ti, Senhor, Te conhecer mais e mais através da palavra de vida, Senhor. Que Tu possas transformar, Senhor, a vida do meu irmão e da minha irmã por conta da palavra, Senhor, que é transformadora, Pai, que possa produzir todos os seus efeitos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que eu possa ser nesse momento, Senhor, totalmente esvaziado de mim, Senhor, que só saia de mim aquilo que é Teu, Pai, aquilo que o Teu Santo Espírito deseja falar, Pai, a fim de que tudo seja conforme a Tua vontade e perfeição, Pai. Quero Te agradecer nesse momento e eu faço em nome de Cristo, que todos digam amém, amém. Podeis assentar. Quero começar essa mensagem, primeiro falando para você uma coisa que você já sabe. O que é politeísmo? Politeísmo é uma palavra que vem do grego. Poli significa muitos, theos, Deus, muitos deuses. O que é o politeísmo? O politeísmo ele se consiste na crença da adoração a mais de uma divindade, a mais de um Deus. E esse Deus ele pode ser como? Ele pode ser do gênero masculino, ele pode ser do gênero feminino, ou ele pode ser indefinido. Ele pode ser uma entidade individual independente, com uma personalidade e vontade própria. Ela pode governar sobre algumas atividades, sobre algumas áreas, objetos, instituições, elementos naturais e até em relações humanas.
Em relação às suas esferas de influência, elas nem sempre se encontram claramente diferenciadas. Pode haver uma sobreposição de um Deus sobre o outro. As divindades das religiões politeístas, elas são agentes de mitologia. Então, elas são complexas, em menor ou maior grau de habilidades individual, necessidades, desejos e histórias. Muitas das vezes, esses deuses aí, eles são semelhantes a homens, eles são comparados a homens. Eles têm traços de personalidade de homens, mas eles têm poderes individuais, têm habilidades diferentes, conhecimentos, percepções. Essas divindades, né, de deuses, elas podem habitar entre os humanos. Isso você deve saber agora. Essas divindades, elas podem habitar entre os humanos, ou onde os humanos habitam. E os seus poderes, eles podem ser restritos a este lugar de habitação. Então, quem é politeísta e acredita em vários deuses, acredita que possivelmente um deus, ele mora em uma habitação e ele só possa influenciar, agir, trazer a sua habilidade e seu poder no lugar da onde ele habita. Assim pensam os politeístas. Então, diante desse entendimento do que é o politeísmo, das habilidades dos deuses politeístas, da habitação dos deuses politeístas, eu quero entrar nessa mensagem e eu quero entrar nessa passagem especificamente até chegarmos nesse texto central, para a gente trazer algumas coisas, algumas informações, para depois chegar no cerne da questão daquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã de maturidade. E é sempre bom explicar, é uma manhã de maturidade espiritual. Amém? Amém. Reino do Norte, Reino do Norte, Reino do Sul, novamente, lá vamos nós. É bom sempre você, quando possível não estar na igreja, você dá uma olhada nas mensagens, porque elas são todas interligadas. Se você conseguir prestar atenção nas mensagens, você vai ver que todas elas são interligadas. Todas elas vão te trazer algum conhecimento que na próxima vez que houver uma pregação, na próxima vez que houver aqui uma mensagem, ela vai ser interligada a alguma outra que já passou. E aí você já tem conhecimento dela. Então vamos lá. Reino do Norte, a época, capital Samaria. Eu já preguei aqui, já informei que Samaria ela foi construída durante o Reino do Norte. Ela já não existia, ela não começou a existir quando o reino começou a existir. Ela na realidade era uma cidade que ela foi construída. Foi construída no reinado de um homem chamado Onri. Esse homem era um comandante geral que estava na Filisteia, e aí por conta de um golpe de estado ele volta, é aclamado rei, e ele resolve mudar de Tígina para Samaria. Ele prefere comprar um terreno que fica no alto de uma montanha, de um homem chamado Sêmer, e ali ele vai e constrói Samaria, e faz dali a capital do Reino do Norte. E ele vai habitar ali, Onri vai habitar ali. Onri morre, quem reina? Acabe. Então é justamente durante o reinado de Acabe, com a capital Samaria, no Reino do Norte, é que a gente vai ler essa passagem e é a mensagem do texto central. Acontece que diz a palavra de vida que houve um rei da Síria chamado Ben-Hadad, e ele convoca todo o seu exército, e ele vai, e além do exército ele pega 32 reis, e com seus cavalos e cavaleiros, e aí ele vai para Samaria. Ele vai para Samaria e ele cerca Samaria, mas ele não ataca Samaria, ele cerca Samaria para atacar Samaria. Ele quer dominar Samaria, ele quer cercar, sitiar, trazer os despojos de Samaria. E ele vai com esses 32 reis, com seus cavalos, com seus carros, com seus homens, e cerca Samaria. E aí ele manda um mensageiro falar com o rei Acabe. Ele envia. E aí o mensageiro chega, entra em Samaria, vai falar com o rei. Lembra quando a gente falou da falência do caos, como Senaqueribe agiu, diferentemente do modus operandi da época? Então, dessa vez não. Dessa vez, Ben-Hadad opera normalmente. Ele manda um mensageiro ir lá falar com o rei, trazer o acordo que ele tem para informar, para ver se há realmente uma concordância do rei Acabe, para que a paz se estabeleça e é feito conforme o tratado que é estabelecido, conforme as condições que Ben-Hadad deseja. Então Ben-Hadad vai e manda o seu mensageiro para lá, e diz assim: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Assim diz o mensageiro, diz para Acabe: olha, os
seu ouro, a sua prata, as suas mulheres, seus filhos, são todos meus. Então Acabe responde esse mensageiro, que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor, eu e tudo que tenho somos teus. Porque naquela época, Ben-Hadad já cobrava tributo do reino do norte para não invadir. Então, quando ele manda o mensageiro falar, olha, o seu ouro, a sua prata, as suas mulheres, seus filhos são meus, ele só está informando que, olha, tudo que você tem aqui é meu. E Acabe fala, ok, tudo bem. Eles já tinham tratado isso, já havia um tratado anterior em relação a isso. Por quê? Porque Ben-Hadad cobrava tributo de Samaria, do reino do norte, de Israel, para que não atacasse. E aí tudo bem, esse mensageiro volta, e ele fala, olha Ben-Hadad, ele respondeu isso. E Ben-Hadad falou, eu acho que você não entregou direito à mensagem, a mensagem não é essa, volte lá e entregue. Então eles foram lá e retornaram, e falaram assim, ó, mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculhar o seu palácio. E as casas de seus oficiais, eles me trarão tudo que você considera de valor. Então, ele ali já não está falando, olha, o seu ouro, a sua prata, as suas mulheres e seus filhos são os meus. Não, o mensageiro foi lá e falou o que Ben-Hadad não queria. Ben-Hadad falou para ele, olha, vai lá e retorna. Diz para ele que eu vou entrar em Samaria, vou pegar o ouro, vou pegar a prata, vou pegar as mulheres, vou pegar os filhos, e meus capitães, meus comandantes entrarão em todas as casas, vão vasculhar o palácio, a casa dos reis, e vão trazer tudo que eles consideram de valor para mim. O que Acabe faz? Ele convoca todos os anciãos, as autoridades de Israel, e fala, olha, vocês estão vendo como esse homem está querendo a nossa desgraça? Ele disse que vai vir aqui, vai tirar minhas mulheres, meus filhos, a minha prata, meu ouro. Eu não lhe neguei. E aí você para analisar, né? Acabe fala assim para os anciãos e para as autoridades de Israel. Está vendo esse homem aí, ó? Esse homem aí, ele quer tudo que eu tenho. Mas a mensagem de Ben-Hadad não foi essa. Ele falou que iria entrar em Samaria, iria entrar no palácio, tirar tudo, mas também ia entrar na casa das autoridades. Ia entrar na casa das outras pessoas também. Tudo que eles achassem que fosse de valor, eles iriam levar. Mas Acabe informa aos anciãos e autoridades, olha, ele quer levar tudo que é meu, ele quer trazer a desgraça para a minha vida. Muitas das vezes, pensamos só em nós. Pensamos que as coisas só podem nos acontecer. Às vezes o irmãozinho está do seu lado aí, precisando de uma palavra, está precisando de um conforto, de uma oração. Possivelmente, às vezes, você vai aí, senta do lado de alguém há muito tempo, nem sabe o nome direito, só dá a paz do Senhor. E, de repente, esse irmão tem muito problema, e você não divide com ele, você não ora com ele. Nós temos que pensar na igreja como um corpo. Nós temos que pensar na igreja como sendo um sistema, que você possa ter esse coração consolador, esse coração de amor. Aí o povo, as autoridades e os anciãos respondem, não lhe dê atenção, não concordes com as suas exigências. Acabe, olha só, isso que ele está exigindo aí, não concorda com isso não. E aí Acabe responde aos mensageiros de Ben-Hadad, olha, digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a essa exigência. E aí o que os mensageiros vão? Retornam para onde eles estavam acampados, na proximidade de Samaria, e falam a Ben-Hadad, ele respondeu isso. Ele respondeu que da primeira vez tudo bem, que tudo é seu, a prata, o ouro, as mulheres, os filhos, mas ele não concorda com essa exigência de ter que entrar na cidade e ter que entrar nas casas, não só do palácio, mas na casa dos oficiais também, e tirar tudo que é ouro, tudo que é prata, tudo que é bem de valor, para que nós levemos. E aí Ben-Hadad manda pela terceira vez o mensageiro ir, fala assim, não, olha só, você vai voltar lá e vai falar com ele. Aí os mensageiros falam com Acabe novamente pela terceira vez, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria, pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. E Acabe responde, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar com aquele que está tirando. Na realidade, esse ditado quer dizer, aquele que começa uma briga não deve cantar vitória antes da hora. Então, Ben-Hadad recebe essa mensagem de Acabe, dizendo que, olha, não vou entregar, não adianta, não vou entregar, vai ficar do jeito que está.
E aí ele fala para os homens dele, olha, vocês se preparam, fiquem preparados para a gente atacar a cidade. A gente vai atacar a cidade. Acontece que, nesse interim, que Ben-Hadad fala no acampamento, olha, a gente vai atacar Samaria, porque Acabe não concordou com os acordos, com as condições que eu trouxe. Aparece um profeta do Senhor, um profeta do Senhor Deus, do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. E ele vai até Acabe. Esse profeta vai até Acabe. Eu quero dar uma pausa aqui. Acabe já era casado com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa fenícia. Já havia idolatria espalhada por Samaria. Acreditavam-se em vários deuses também. Acreditavam-se em Baal, em Aserá. E Acabe também acreditava também. Tanto que ele destruiu os templos do Senhor e deixou construir o templo de Baal. Mas aparece um profeta de Deus no meio daquela idolatria toda e vai lá falar com Acabe. A palavra de vida diz que é um profeta do Senhor que vai lá falar com Acabe, não é um profeta qualquer. Não foi um profeta de Baal, não foi um profeta de Aserá, não foi um profeta de algum outro Deus que era cultuado lá em Samaria naquela época. Um profeta do Senhor, ele vai até Acabe. E ele fala, olha, assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu entregarei nas suas mãos, então você saberá que eu sou o Senhor. O profeta foi lá avisar, você está vendo? Dá uma olhada aqui de cima da montanha, e dá uma olhada aí embaixo aí, você está vendo esse exército enorme aí? Esse exército grande, numeroso, esse exército aí, Deus vai te entregar. Mas Deus vai te entregar para você saber quem é o Senhor, para você conhecer quem é o Senhor. E aí Acabe pergunta para ele, mas poxa, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai lá? Quem é que vai destruir? O Senhor vai mandar cair fogo do céu? O que vai acontecer? Vão cair pedras como fogo? O que vai acontecer? E aí o profeta responde, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias. Os jovens soldados dos líderes das províncias. Eles que vão destruir. Eles que vão destruir com esse numeroso exército. E aí Acabe pergunta para esse profeta, mas vem cá, e quem é que vai começar essa guerra aí? A gente vai esperar eles subirem para atacar, a gente vai descer. E o profeta fala, quem vai começar é você mesmo, Acabe. É você que vai começar com essa guerra. É você que vai começar com essa destruição aí desse exército. Então Acabe vai e convoca esses jovens soldados dos líderes. Engraçado que Acabe, ele aceitava que Samaria pudesse adorar a várias divindades, mas logo quando aparece um profeta do Senhor para falar algo para ele, vindo de Deus, ele providencia rapidamente, imediatamente ele providencia. Ele fala, olha, então vamos lá, chama os jovens soldados dos líderes da província. E aparecem 232 homens. 232 homens só. Depois ele reúne o resto dos israelitas. Quem estava lá? No total deram 7.000 pessoas. E aí eles partiram ao meio-dia para ir lá na tenda lá, onde estava no acampamento de Ben-Hadad. E aí esses jovens da província, eles saíram primeiro, eles foram primeiro, depois os israelitas foram atrás. E aí uma patrulha de Ben-Hadad, que estava olhando o acampamento para ver se não haveria alguma infiltração do inimigo, e aí o inimigo seria os israelitas, eles conseguem ver essas pessoas saindo de Samaria. E eles falam, olha, Ben-Hadad, saiu alguns homens lá de Samaria. E Ben-Hadad fala para eles, olha, se eles saíram para a paz, se saíram para a guerra, tragam eles vivos aqui, que eu quero falar com eles. Então, esses jovens, eles foram marchando para o acampamento. Chega nesse acampamento, perto desse acampamento, Ben-Hadad, aqueles 32 reis, os cavaleiros, os comandantes, eles estavam todos bebendo, comemorando, estavam ali esperando só o momento de partir, para depois eles irem para Samaria, para entrar, para saquear, para sitiar. Acontece que Acabe, ele avança e destrói os cavalos, os carros de guerra, e várias baixas acontecem nos sírios. E aí depois o profeta, depois que acontece isso, o profeta diz lá para Acabe, olha, fortalece a sua posição e veja o que deve ser feito, porque esse pessoal aí que você derrotou aí, na próxima primavera vai voltar. Ou seja, daqui a um ano, esse pessoal aí vai voltar.
Então, você destruiu, Deus falou que você destruiu mesmo em pequeno número, você destruiu, eles foram embora, mas daqui a pouco, daqui a um ano, eles vão estar voltando. E aí depois de um ano acontece isso, Ben-Hadad é interpelado, ele é interpelado na Síria, ele é interpelado. E aí a gente cai aqui nesse texto central, ele é interpelado pelos conselheiros. Diz aqui, ó, texto central que lemos, 1 Reis 20, 23. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria, de Ben-Hadad, lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Então, o que eles acreditavam? Acreditavam primeiro que Samaria tinha vários deuses, que Israel tinha vários deuses, e que eles habitavam nas montanhas. E porque eles brigaram nas montanhas, os deuses de Samaria, os deuses de Israel, destruíram o exército de Ben-Hadad. E aí os conselheiros, depois de um ano, conforme o profeta havia dito, foram ao rei e falaram: olha, os deuses deles, ele não fala Deus, ele fala os deuses dele são deuses de montanha, por isso é que eles destruíram a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar na planície e vamos brigar com eles na planície, porque aí a gente vai limitar o poder dos deuses dele. É isso que eles pensavam. E aí você para analisar junto comigo. E aí eu pergunto para você: aonde o nosso Deus habita? Aonde Deus habita? Aonde é a habitação de Deus? Você sabe onde é a habitação de Deus? Você sabe aonde Deus faz descanso? As Escrituras falam que os céus é a habitação de Deus. Deus habita nos céus. Mas apesar de qualquer lugar ser limitado demais para conter a sua presença, apesar de qualquer coisa, a terra é limitada demais para conter a presença do Senhor. Olha o que aqui diz 2 Crônicas 6, 21. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação. E quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Pode deixar esse versículo aí. Quem fala é Salomão. Olha, ouve as súplicas do teu servo de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação. E quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Deus habita no céu, lugar da habitação. Mas Deus habita no céu. Mas a vontade de Deus sempre foi habitar com o seu povo. Deus sempre quis habitar com o seu povo, fazer morada no seu povo. E aí, se a gente parar para pensar, nós acreditamos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Deus é um só em 3 pessoas. Então a gente tem que analisar cada um deles, cada pessoa dessa, e entender cada habitação, para que você possa compreender o que a gente vai estar falando um pouco mais lá na frente. No Antigo Testamento, Deus dá instrução para que Moisés faça um tabernáculo de adoração em Israel. E ele faz esse tabernáculo para quê? Para que Deus habite nesse lugar, para que a presença do Senhor habite nesse lugar. A finalidade do tabernáculo era justamente essa, a habitação de Deus no meio do seu povo. Diz assim, Êxodo 25, 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus fala, olha, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O próprio significado da palavra tabernáculos é habitação, e aí já revela o seu propósito. Foi Deus quem ordenou a construção do tabernáculo para o seu lugar de habitação em Israel. E Deus foi dando as instruções de como deveria ser feito o tabernáculo. Ele foi dando as instruções para Moisés. Na realidade, o tabernáculo era uma cabana com proporções imponentes. Ele era dividido em 2 salas. A primeira sala era chamada de Santo Lugar. Ficava o altar do incenso, a mesa dos pães, o candeeiro de ouro. E os sacerdotes entravam ali regularmente, nesse santo lugar, para cumprir
as suas obrigações. A segunda sala era o Santo dos Santos, que abrigava a Arca da Aliança. E essa sala era a mais reservada do tabernáculo. Somente o sumo sacerdote ia lá, e mesmo assim, uma vez ao ano. E era justamente nesse Santo dos Santos, nesse segundo compartimento, que a presença de Deus habitava de forma especial. A arca era símbolo máximo dessa habitação. O tabernáculo era um lugar móvel. Ele era transportado. À medida que o povo ia andando no deserto, eles iam mudando o tabernáculo. Eles levavam o tabernáculo, levavam a Arca da Aliança e levavam o tabernáculo. Até que chegou um momento que foi resolvido que esse tabernáculo ia ser substituído por um templo. E ele foi, depois que foi construído por Salomão, o templo em Jerusalém. Então, o templo, ele sucede o tabernáculo. Mas e aí? E qual era a finalidade do templo? A mesma finalidade do templo, a habitação de Deus. Deus habitava ali. A habitação de Deus na terra era naquele tabernáculo, naquele templo. E era justamente para que Deus habitasse ali no meio do povo. Mas isso não significa que a presença de Deus era restringida a um local. Não era restrita a algum local. Ah, não, Deus só habitava aqui no templo, então Deus só atuava aqui no templo. Não. Era a presença de Deus no meio do seu povo. Então, do tabernáculo, foi agora para o templo. O próprio Salomão, na ocasião da dedicação do templo, explicou esse conceito. 1 Reis 8, 27 a 30. 1 Reis 8, 27 a 30. Se não tiver aqui, eu falo. Diz assim: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos esse templo que construir. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele pores o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, a gente já tinha lido, o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Salomão sabia que Deus havia prometido que seu nome habitaria naquele santuário. Então, quando a palavra de Deus fala que o tabernáculo era o lugar de habitação de Deus, era ali que a presença de Deus se manifestava de forma especial no meio do povo. Naquele lugar Deus era adorado. Seus olhos e ouvidos estavam atentos à súplica dos adoradores. Só que Deus habitava ali, mas o seu poder está sobre toda a terra. Deus age em toda a terra. A habitação dele era para que ele estivesse só apenas no meio do povo, para que o povo entendesse que ele habitava ali, que estava no meio do povo, e que o povo pudesse adorar, que o povo pudesse ter a certeza que Deus não iria sair dali, não, a glória de Deus não sairia do local. E ali era uma sensação de proteção, uma sensação de segurança, e um lugar de adoração também. Aí quando a gente olha o tabernáculo, à luz do Novo Testamento, a gente entende que tem uma realidade que é um pouco mais superior em relação à habitação de Deus. Deus aí no Novo Testamento já vem, como Jesus, já vem o Deus terreno. Aí Deus começa a andar como um ser humano. Deus começa a participar da vida daquele povo como um ser humano, como eu, como você. E aí ele começou a habitar no meio do povo. Não deixou de habitar no meio do seu povo. Ele veio para o povo judeu. E ele apareceu e ele andou sobre essa terra. Durante 33 anos, ele se fez presente. Acontece que, depois que ele se ascende, depois que ele volta aos céus, o Espírito Santo começa a habitar. Mas o Espírito Santo habita onde? Aonde o Espírito Santo habita? O Novo Testamento, ele fala que eu e você somos a habitação do Espírito de Deus aqui nessa terra. Eu e você, enquanto igreja, somos a habitação de Deus aqui na terra. Diz assim,
Paulo diz em Efésios 2:22, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Eu e você somos moradas de Deus, do Espírito de Deus. Deus mora na minha vida, na sua vida. Deus habita em mim, habita em você, habita no seio da igreja. Não no templo físico, mas no nosso coração, na nossa vida. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quantos que o Espírito de Deus habitam? O Espírito de Deus habita sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Então eu posso entender que sempre Deus quis habitar, habitou e habita no meio do seu povo. Primeiro como Deus Pai, através do tabernáculo, depois como Deus Filho, como um ser humano e presente fisicamente na terra, e agora na igreja, por meio do seu Espírito Santo, por meio de mim, por meio de você. Então eu quero retornar lá naquela passagem, quando os conselheiros falam para o rei da Síria, e falam, olha, os deuses deles são os deuses da montanha. Eles acreditavam que o Senhor só habitava ali, ou que os deuses de Israel só habitavam ali. Deus habita no meio do seu povo, independente do local físico. Aí eu quero trazer para você uma palavra até feia, a geomorfologia de Deus. E o que é a geomorfologia? É um ramo de conhecimento que possui uma interface com duas ciências, a geografia e geologia. Essa ciência, ela estuda, entre outras matérias, uma coisa chamada relevo. E é justamente onde a gente vai chegar no tema da mensagem. Geomorfologia, ela estuda o relevo. E o que é relevo? O que é relevo, pregador? Relevo é o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Então a ciência, os cientistas, eles estudam geomorfologia e falam do relevo como sendo a habitação do ser humano. Aonde há um ser humano e aonde a maior parte dos animais terrestres estão, lá está o relevo. Lá é o lugar, é o relevo. Então, eles, nessa ciência, dividem o relevo em 4 tipos: montanhas, planaltos, planícies e depressões. O relevo é separado: montanhas, planaltos, planícies e depressão. O lugar de habitação do ser humano, o lugar de habitação da maioria dos animais terrestres, pela ciência, se chama relevo. E esse relevo é dividido em 4: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, eu quero fazer uma associação desse relevo que a ciência tanto fala, que é a habitação do ser humano, com Deus habitando no nosso coração, e trazer esses 4 tipos para a nossa vida cristã, para a gente compreender esse Deus do relevo, porque Deus habita na montanha, na planície, no planalto e na depressão. Quem crê, diga amém. Pouca gente crê que Deus habita no relevo. Deus habita na montanha, no planalto, na planície e na depressão. Amém? Amém. Deus habita em todo o relevo, em tudo que há na terra. Então eu quero trazer à luz esses 4 relevos e a gente tentar entender esses 4 tipos de relevos e a gente entender essa habitação de Deus em nossa vida e associar ela, contextualizar ela com essa ciência que fala sobre o relevo. E o primeiro relevo que a gente vai estudar são as montanhas. Diz lá Lucas 17, 11 a 16. Diz assim, Lucas 17, 11 a 16. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los,
quem? Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Para a ciência da geomorfologia, que estuda o relevo, diz que as montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparações com regiões imediatamente vizinhas. Alguns autores informam que a elevação do relevo só pode ser considerada como formação montanhosa se possuir mais de 300 metros de altitude. E esse relevo, ele pode ser formado por grupos de montanhas, por grupos de serras, e eles formam uma espécie de parede, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Eu e você, nós passamos por alguns momentos de montanhas. Há momentos de alegria, de picos de alegria. Há momentos que ficamos muito alegres, ficamos em lugares altos das áreas da nossa vida, seja ela financeira, seja num relacionamento. Em algum momento você vai ter na sua vida um tempo de montanha. Você vai ter um tempo que você vai ter um pico de reconhecimento na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Isso não faz mal nenhum, não é mal nenhum. Queria eu que toda vez a minha vida e a de vocês estivessem sempre com as montanhas, nesse relevo, nos altos, sempre bem, sempre alegre. Há momento que estamos bem financeiramente, acima até das nossas expectativas. Esses momentos eles podem ser rápidos ou eles podem ser contínuos também, assim como as cordilheiras. Mas a questão é: a quem você atribui as montanhas da sua vida? A quem de fato você atribui as montanhas da sua vida? Dos 10 leprosos curados, apenas um voltou. O que eles mais queriam da vida deles eram ser curados, os 10. E os 10 foram curados. Deus não fez acepção nenhuma. Mas apenas um só voltou. Quando eles chegaram no pico, na montanha, na elevação, no lugar mais alto da sua vida, eles se esqueceram de quem ele atribuiu aquele pico, aquela elevação alta, aquela montanha na sua vida. De 10, 9 esqueceram de Deus. E aí você está no seu trabalho, sendo promovido, ganhando seu dinheiro, honestamente. Você está na sua casa, de bem com a sua esposa, de bem com seus filhos, de bem com a sua vida. Você está na igreja, você foi até ordenado aí, diácono, pastor, levantado ministro. Está no auge. E aí, a quem você atribui isso? A quem você considera que te colocou na montanha? Se você acredita que Deus é Deus de relevo, se você acredita que Deus é Deus de todos os tipos de relevo, a quem você atribui? Tem pessoas que esquecem rápido, porque eles foram curados enquanto eles iam ao sacerdote. Rapidamente esqueceram da palavra que Deus lançou sobre a vida deles. Um não, um voltou. Há momentos de montanha na nossa vida. Eu creio e espero que na sua vida tenham vários momentos de montanha. Mas eu espero que os momentos da montanha na sua vida não sejam atribuídos a outra pessoa a não ser ao Senhor nosso Deus. E que isso não possa atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Porque agora vai começar a época aí das férias. Aí vai começar um tal de comprei uma casa aqui, comprei uma casa ali, arrumei uma viagem aqui. Você tem que viajar, você tem que passear, você tem que descansar com a sua família. Mas quando você for passear, descansar, ir para essa casa de veraneio, casa de amigo, não esqueça de agradecer a Deus por esses momentos, não.
É tão difícil a gente ter momento de descanso. É tão difícil a gente ter um momento de estar junto com os nossos familiares. É tão difícil a gente ter um momento de paz na nossa vida. Atribua a Deus. Coloque Deus na causa. Deus é Deus de montanha, realmente. Eles não estavam errados, não. Deus é Deus de montanha. Atribua a Ele, não esqueça dele. Porque pessoas têm deixado, muitas vezes de lado, a atribuição das montanhas da sua vida. Esquecem que Deus é o Senhor da sua vida e que o Espírito Santo habita no seu corpo. Então que você possa lembrar, na época da montanha do Senhor, porque a época que a gente mais esquece de Deus é quando a gente está bem. É a época que a gente mais esquece de Deus, ou deixa Deus de lado. Quando Deus pede para Abraão seu filho Isaque, não é porque ele queria tirar Isaque de Abraão, não. Não é porque ele é ruim, não. Ele queria saber até onde ia o amor que Abraão tinha por Isaque, se era muito maior do que o dele. Porque para Deus aparentava que Abraão amava mais Isaque do que a ele. E quem deu Isaque para Deus? Foi Sara? Quem deu Isaque para Abraão? Foi Sara? Foi Deus. Deus é Deus de montanha. Não esqueça. O segundo relevo que a geomorfologia nos conta, são os planaltos. Diz assim, Atos 5, do 1 ao 11, diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe pergunta: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-as morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desse acontecimento. Os planaltos são algumas vezes chamados de platôs também. Segundo a geomorfologia, os planaltos são elevações de relevo que possuem uma extensão um pouco, apresentam em geral altitudes medianas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. Acontece isso com a nossa vida. Às vezes não estamos na montanha, mas também não estamos na planície. Estamos no planalto. Temos momentos de pico, momentos agradáveis, momentos bons. Temos uma condição de paz, de tranquilidade, certa maneira de algumas elevações em nossa vida. Possivelmente não estamos tão bem, mas temos o que necessitamos. Acontece que esse texto que lemos aqui, Ananias e Safira, esse casal, eles deixaram entrar no seu coração a ganância de guardar algo que não lhe cabia. Não sei se você veio quinta passada, mas você não deve ter vindo até mesmo porque choveu bastante. Mas o pastor Gustavo falava aqui sobre vender as propriedades da igreja primitiva para suprir, quando necessário, alguém que precisava.
A venda das propriedades, aquilo que as pessoas davam, era conforme a necessidade. Isso foi explicado por ele, muito bem explicado. Conforme a necessidade que havia. E quando Ananias e Safira vendem a propriedade, eles não vendem tudo o que eles têm para dar para a igreja. Eles vendem porque há necessidade de alguém. Há necessidade de alguém, enquanto igreja, de receber aquilo para que houvesse uma condição de vida razoável, para que ele pudesse ter suprido na sua vida uma necessidade. Para isso que eles vendiam a propriedade. Nem todo mundo vendia tudo, vamos dar tudo para a igreja, não era assim. O que a gente vai fazer? O irmão assim, a irmã assim está com dificuldade, que nem a gente faz com a cesta básica. A gente não faz os mantimentos assim, a gente entrega a cesta básica para quem está trabalhando, para quem tem sustento, a gente entrega para quem tem mais necessidade. E aí cada um traz um pouquinho do seu. Ananias e Safira, eles venderam a propriedade porque havia necessidade de algumas pessoas terem o que comer, o que vestir, o que andar. Só que eles retiveram. Eles pegaram e reteram parte daquele dinheiro. Possivelmente eles acharam que era muito. Então não dá para guardar, eu dou isso aqui na igreja, aqui, eu vou dar só esse pedacinho aqui. Só vou dar um pedacinho do que eu tenho. Engraçado que Deus já era o sustento daquele casal. Mas o desprezo que eles tiveram com a dinâmica das coisas de Deus, apenas por um pouco só, de benesse, em detrimento de uma irmã, levou os dois à morte. Pedro é claro lá no verso 9, ele diz assim: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Tem crente que chega no Planalto, dá só um picozinho, sai um pouquinho da realidade, melhora um pouquinho, ele começa a perecer por tentar o Espírito Santo, anda burlando a vida espiritual, chega a brincar com Deus, por causa de um picozinho de benesse, um momento, um planalto na sua vida, um tempinho pequeno, subiu só um pouquinho, já começa a brincar com Deus. Culto de maturidade espiritual, crente, cristão, essa palavra é para você, não é para o irmãozinho que você está pensando que não podia estar aqui ouvindo, não, é para você. Não podemos perecer por conta de tentarmos o Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira que temos que atribuir as montanhas da nossa vida ao Senhor nosso Deus, na hora do planalto também, na hora do pico, não deixe ser tentado, para não envergonhar o Evangelho, nem o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Porque você vai ter momentos que você vai passar por planalto. Provérbios 13:13 diz assim: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Aqueles deuses que eles achavam que era de montanha, ele também é Deus de planalto. Ele também é Deus na parte momentânea, num pouquinho da subida que você tem na sua vida. Ele também é Deus. Terceiro relevo é a planície. Diz Eclesiastes 7,14: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Planícies. Planícies são áreas mais ou menos planas, que possuem uma altitude menor em relação às montanhas e aos planaltos. Salomão é que escreve Eclesiastes, ele faz na sua velhice. Salomão, nesse livro, ele discute o sentido da vida e a melhor forma de viver. Ele proclama que todas as ações de um homem são vãs ou fúteis. Sabe por quê? Porque tanto os sábios quanto os tolos, eles terminam na morte.
E aí ele fala que a sabedoria é o melhor meio para uma vida terrena bem vivida. A sabedoria. Pois o ser humano deve aproveitar os prazeres simples da vida diária. A nossa vida é assim. É um presente de Deus que deve celebrar como estamos fazendo agora, com louvor, com honra, com glória ao nosso Deus. Ele fala de dias bons e dias ruins. Essa é a nossa vida diária. Nós temos dias bons e dias ruins. Nem todo dia vai ser bom, nem todo dia vai ser ruim. Essa é a minha vida e a sua. O dia a dia nosso normalmente é assim. A planície da nossa vida é isso. A nossa rotina, o nosso dia a dia. Alguma hora a gente vai estar bem, outra hora a gente vai estar ruim. De repente vai ter uma discussão aqui, outra ali. Outra hora vai ter um abraço aqui, outro ali. Uma hora você vai discutir com o rapaz que trabalha com você, outra hora não. Depois faz as pazes. Hoje você não está bem, está gripado, amanhã já não está. O que importa é que, na rotina, Deus está trabalhando. E Deus está providenciando o seu sustento. Está tudo parado, pastor? Ótimo. Você está na planície? Ótimo. Deus está presente na sua trajetória diária. Deus está contigo nessa tua rotina. Poxa, mas é que eu queria. Tenha paciência. Deus é Deus de planície. É de planalto e é de montanha. Pode ser que você chegue lá. E vai ter momentos da sua vida que você vai chegar. Mas tenha paciência. Na sua rotina diária, Deus se faz presente. Poxa, pastor, nada acontece na minha vida. Tem gente que reclama de tudo. Porque nada acontece na sua vida. Acontece. Está respirando, está comendo, está vestindo, está trabalhando, está vindo à igreja, está casado, está namorando. O que está faltando? O que está faltando? Não está faltando nada. Ah, pastor, mas é a mesma coisa sempre. Graças a Deus. Porque tem gente que a gente atende que está precisando dos mantimentos. Tem gente que a gente atende que está com problema na vida espiritual. Tem gente que a gente atende que está com problema de casamento. Tem gente que a gente atende que está com problema de saúde. Quantas orações a gente fez aqui por pessoas internadas? Pessoas que estão no hospital para serem operadas. Pessoas que estão com dificuldade, trabalhando na rua, passando por aí por algumas dificuldades, possíveis dificuldades. E você está reclamando da sua rotina? Da sua planície? Era lá que os sírios queriam derrotar os israelitas. Era na planície, na rotina, no dia a dia. Deus está contigo na sua trajetória diária. Quarto e último relevo, a depressão. Mateus 27. Diz assim, verso 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? O que importa isso, gente? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Depressão. Preste bem o que a ciência fala sobre o relevo chamado depressão. Vê se é parecido com algumas depressões que você conhece. São áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo circundante ou em relação ao nível do mar. Em geral, costuma abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com ações de erosão e sedimentação das rochas e do solo, o que se revela em sua superfície geralmente ondulada. Se tem um personagem bíblico que conheceu, andou e desfrutou da presença do Deus vivo na terra, esse foi Judas Iscariote. Mas o pecado entrou na vida dele, através da sua traição, a ponto de sentir remorso. A palavra de vida fala que ele sentiu remorso. Remorso é um sentimento daqueles que experimentaram, que cometeram uma ação que infringe um código moral. O remorso é mais intenso que a tristeza. Implica num estado de longo prazo. É um sentimento sobre os acontecimentos e atitudes do passado.
É aquela coisa, não era para ser dito, não era para ser feito, mas eu fiz, eu disse. Quando o remorso vira uma sensação de que fracassamos, ou quando a gente fica desapontado, ele traz um sofrimento que pode afetar a sua vida, a ponto de trazer uma crise de ansiedade, trazer uma depressão profunda, trazer uma síndrome de pânico. O remorso deixa a gente impotente. A gente se sente impotente, a gente não consegue fazer aquilo que é positivo para a nossa vida, trazer as mudanças positivas para a nossa vida. Quando esse remorso passa esse limite aí, pode nos levar até a morte, como levou Judas. O suicídio começa com uma depressão. Mas você acredita que Deus se faz presente nesse relevo também? Deus se faz presente na depressão. Hoje muito se fala nas igrejas sobre depressão, suicídio, morte, remorso, tristeza, porque isso afeta o crente, o cristão também. Eu e você não somos imunes. Apesar do Espírito Santo habitar em nós não somos imunes a isso não. Nós não temos superpoderes, nós temos o Deus mais poderoso, o único e suficiente Salvador de toda a terra, mas nós não somos imunes. Tem cristão aí que anda desistindo da vida com Cristo, porque está passando por um momento de depressão, por um momento difícil, querem tirar a sua própria vida. Deus, tenha essa certeza no seu coração. Deus é presente nesse relevo também. Deus é presente também nesse relevo da depressão. Por mais que você possa estar passando por isso, ou alguém que você conhece que é cristão está passando por isso, ele não pecou não. É um momento difícil que ele está passando. De repente, não só um remorso, mas uma mágoa tomou conta do seu coração. Ajude esse irmão, essa irmã. O Espírito de Deus não saiu dessa pessoa, não. Ele só precisa ser trabalhado um pouco mais. A fé do irmão ou da irmã precisa ser trabalhada um pouco mais. E nem eu e nem você somos imunes a isso. Eu conheço alguns pastores, até pastores de igrejas grandes, que têm passado aí por depressão. Mas o Espírito Santo habita nele. Eu creio nisso. E tem ajudado na vida espiritual dele, na vida saudável dele, para que ele possa retornar às suas atividades. Você vai passar por esses momentos. Depois de contar sobre esses 4 relevos da habitação de Deus e associar a nossa vida ao Espírito Santo, eu só quero acabar essa história de Ben-Hadad e de Acabe. Ben-Hadad aceitou o conselho lá daqueles conselheiros. Não, vamos lá então, nas planícies lá. Vamos lá então. Vamos lá nas planícies lá, os deuses são da montanha. Vamos lá na planície, gostei dessa ideia aí. Beleza, vamos lá. E aí 1 ano depois, na primavera seguinte, eles marcharam para lutar contra Israel. E Acabe já sabia do ocorrido, convocou os israelitas, e depois de eles receberem as provisões, eles saíram para atacar os sírios. E aí eles foram atacar numa planície, num terreno plano. A palavra de vida diz que de um lado havia o exército sírio, do outro lado, do lado oposto, onde ficou acampado os israelitas, a palavra de vida diz que haviam 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto que os sírios cobriam todo o campo. Imagina, 2 fileirinhas parecendo um rebanho de cabra, e do outro lado, infestado de gente. Aí o profeta de Deus, foi lá bater em Acabe e fala:
Assim diz o Senhor: como os sírios pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme em tuas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias eles ficaram acampados um em frente ao outro. E no 7º dia eles entraram no combate. A palavra de vida diz que em um dia só foram mortos 100.000 sírios. 100.000 sírios. E o restante dos soldados e Ben-Hadad fugiram. Sabe quando é que Ben-Hadad voltou com os sírios em Israel? Nunca mais. Nunca mais ele voltou para Israel. Deus é um Deus de relevo. É um Deus de montanha, é um Deus de planalto, é um Deus de planície, é um Deus de depressão. Ele habita na sua vida. Você vai ter momentos de montanhas, planícies, planaltos e depressão. Pode ser que você não tenha todos eles, mas pode ser que em algum momento você tenha. Creia, Deus está presente nesse momento. Deus não te abandonou. Não abandone Deus também nos seus melhores momentos. Não deixe Deus de lado nos seus melhores momentos. Porque nos melhores e nos piores Ele está lá. Deus está lá para te sustentar, para te trazer abrigo, para te confortar, para te consolar principalmente. Que você possa compreender que Deus é o Deus de relevo. Que Deus nos abençoe. Amém?